Se a simetria é local, ele não vai apresentar os bósons de Boltzmann. Se a simetria fosse global, ele apresentaria essas ondas escalares aí, e com os números quânticos de SO2, que seria um triplete, eu teria 3 ondinhas escalares, não apenas uma. Então eu teria um triplete de escalares, né, se propagando. Estava chamando a atenção disso. Então, feito isso, vamos voltar aqui para uma coisa que eu tinha falado. Nós fixamos o gauge, agora sim, voltamos ao discurso do gauge unitário. Aí sim, fixamos os nossos parâmetros ômega, não zerando a parte longitudinal do campo, que a gente até viu. Agora eu tenho parte longitudinal não trivial, que o campo adquire massa. Mas vamos fixar os parâmetros ômega pelas componentes do campo de Higgs, pelas fases φ1, pelas fases φ1, φ2 e φ3. A gente zerou, escolheu os parâmetros de essa. Estamos trabalhando no gauge unitário. Então, para mim, agora, eu vou refazer tudo que eu fiz até agora, dizendo que o meu campo de Higgs é isso aqui. Então, não vou fazer, porque isso aí é puramente, realmente, exercício algébrico, sem aprendizado de nada no meio dos cálculos, e também está feito nos livros também, que é o seguinte: pegamos então o lagrangiano de Higgs, Deni, Φ, Dagger, Deni, Φ. Nós já tínhamos feito isso. Aí tínhamos colocado aqui, quem era a nossa derivada covariante do Higgs? Era Deni, Φ, mais, né, constante de acoplamento, campos de gauge de SO2, geradores de SO2, atuando em φ. Então, isso aqui para nós vai ser Dni 0 V mais H. Claro que a derivada do vácuo é constante, é zero, então vai ficar como se a gente tivesse isso aqui, 0 Dni H. Mais, e é isso aqui, atuando em 0 V mais H. E aí a parte mais I, G', carga do Higgs, carga o 1 do Higgs, que a gente deixou ainda, e aí aqui o campo de gauge associado ao 1 de hipercarga, isso aqui atuando em 0 V mais H. Então a gente agora coloca isso aqui, multiplica por isso, realiza os cálculos, e a gente vai ver que esse V vai gerar aquele termo de massa para o B, e esse V vai gerar um termo misto entre B3 e Y'. Eu tinha chamado a atenção de vocês, aí a gente diagonaliza aquela matriz de massa, só que aquela hora eu tinha feito deixando o gauge genérico, ficava mais complicado. Agora limpa aqueles cálculos, simplesmente dizendo que o meu campo de Higgs é 0 V mais H, não tem mais a parte superior. No φ máximo, no gauge unitário, o φ mais é 0 e o φ0 é simplesmente V mais H. Isso aqui é o que especifica o nosso gauge unitário. E aí a gente faz todos os cálculos, né? Inclusive, por exemplo, vamos lembrar aqui dos acoplamentos de Yukawa. Nós tínhamos aqui o acoplamento, aqui, né? Um acoplamento de Yukawa. Nós tínhamos o setor left, agarrado, aí colocávamos aqui o Higgs, e aí aqui a gente colocava o electron right. E aqui a gente tinha o acoplamento de Higgs, né? Do Higgs com o elétron. Então, como é que ficava isso aqui? Isso aqui ficava assim: neutrino left barrado, elétron left barrado. Aí entra o Higgs aqui, 0, V mais H. E aí, quando eu faço esse cálculo, vai ficar claro o seguinte: isso aqui, esse termo aqui vai dar 0, então eu vou ter um termo aqui que vai ser elétron left barrado, elétron right, V mais H. Então, ó, esse termo aqui está me dando exatamente o termo de massa de Dirac. Componente left barrado vezes componente right é exatamente o termo de massa de Dirac. Então, a massa do elétron, ela sai para nós, a constante de acoplamento de Yukawa vezes o valor esperado no arco do Higgs. Então, isso aqui é a massa do elétron. A gente já tinha feito, mas só que a gente deixava todas as componentes, ficava mais obscurecido isso. E aí a gente vê o neutrino, então, devido a essa estrutura do Higgs, o neutrino não se acopla para ganhar massa. O neutrino fica fora do acoplamento de Yukawa.
Por isso que o neutrino não ganha massa. Então, justamente as partículas do modelo padrão que tem massa zero são justamente aquelas que não têm acoplamento direto com o Higgs, aquelas que ficam fora do processo de interação com o Higgs. Então, o neutrino, ele não interage com o Higgs. Porque a quebra espontânea da simetria, ela bloqueia essa componente aqui, que é a componente que ia fazer o Higgs, o neutrino interagir. Mas aí, justamente, só, quer dizer, com essa estrutura do Higgs, fica claro que só o elétron ganha massa. Bom, então, só para lembrar a vocês, tudo que a gente fez nas outras aulas pode ser refeito agora com aquela estrutura do campo de Higgs. 0, V mais H. Estou trabalhando, então, vamos dizer, a gente pode, desde o início, trabalhar com gauge unitário. Eu não fiz isso porque poderia deixar em obscuro muitas questões. Eu queria chegar a isso num certo momento para vocês verem. Então, agora sim, eu posso escolher um gauge unitário e voltar às minhas considerações anteriores. Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, isso tudo está nos livros. Isso eu sempre reitero para vocês que o livro bom, na minha opinião, é o Cheng Li. Claro que o Abrams and Lee é bom, mas eu acho que o Cheng Li ainda continua sendo o melhor livro para se estudar a teoria em si. Claro que a fenomenologia dele está meio fora de contexto, porque ele está numa edição antiga, mas a parte teórica dele está perfeita, né? O Cheng Li. E o Abrams and Lee também é bom. Só acho que o Abrams and Lee, ele não explora os aspectos físicos. Ele faz muito cálculo. Ele é muito pragmático para fazer o cálculo. Você reproduz os cálculos, mas muitas vezes esses detalhes, né? Você não vê para onde as coisas... Eu acho a parte de Bóson de Goldstone dele muito artificial. Ele joga o problema muito para a álgebra linear e ele sacrifica a discussão física, na minha opinião. Mas aí cada um escolhe o livro que quiser, porque vocês são adultos, aí cada um tem a sua empatia, né, com a maneira do autor escrever. Estou só dando essas coisas que são coisas menos discutidas nos livros, né? Então, só para lembrar. Então, o resto é cálculo, vocês podem fazer o cálculo, diagonaliza a matriz de massa. Bom, agora eu quero mostrar a vocês uma coisa que isso aqui não tem em livro nenhum, porque até eu fui descobrindo aqui, através dos cursos, eu fui observando certas coisas e eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto que nós deixamos em branco, em aberto até agora. Em nenhum momento nós fixamos as cargas, hipercargas. A gente deixou a hipercarga do dublete, y left. A hipercarga do singlete, y right. A hipercarga do y, do Higgs, y phi. Mas a gente não fixou as hipercargas. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês vão descobrir pelo mecanismo de Higgs, que é como está nos livros. Pelo mecanismo de Higgs, você distingue o fóton do Z0. É no mecanismo de Higgs, diagonalizando a matriz de massa, que a gente chega ao ângulo de Weinberg. A gente tira o ângulo de Weinberg, faz a diagonalização da matriz de massa, tira o ângulo de Weinberg e tira as duas combinações, que dão o fóton e que dão o Z0. Então, o fóton que fica o cosseno do ângulo de Weinberg, vezes o y, menos o seno do ângulo de Weinberg, vezes o m2. E o zmi é seno do ângulo de Weinberg, mais o seno do ângulo de Weinberg, vezes o m3. Então, chega a essa transformação, diagonalizando a matriz de massa e mostrando que o Z0 tem uma massa e que a massa do fóton continua zero. Tá? Então, tudo isso aí é feito tradicionalmente usando o mecanismo de Higgs. Vamos tentar ver uma coisa que pode fazer com que a gente esclareça algumas coisas, que seria reobter tudo isso sem fazer o mecanismo de Higgs. Seria o mecanismo de Higgs usar o neutrino como sendo a nossa partícula guia. A gente já começou a fazer isso, né? Só quero agora voltar a isso para finalizar. Então vamos fazer o seguinte, a gente imaginar que a gente não tem ainda, não falamos de quebra espontânea da simetria e nem colocamos o Higgs. Não temos isso. O que a gente tem é o dublete, neutrino left, elétron left, na simetria SO2, o singlete de SO2. É o que a gente tem, é isso. Voltar mesmo à origem do modelo. E fazer aí a nossa interação com os campos de Higgs. Então a gente tinha lembrado que o Lagrangiano, né, que faz a interação, vamos dizer assim,
lepton, gauge, é uma região de Dirac. Então é o left barrado e não ali, ele é mais. Então lembrando que o elétron left e o elétron right, a esse nível, são dois campos completamente distintos, não se comunicam. A simetria de Lorentz, left deixa left com left, right com right, com left, elétron right, não se misturam a esse ponto. São duas representações irredutíveis, distintas do grupo de Lorentz, meio zero e a outra zero meio. E aí a gente tem aqui os acoplamentos, isso aqui a gente sabe. Então isso aqui para nós é botar aqui assim, left, right barrado e gama não. E aí aqui nós temos. Aí tinha. É o duplete. Então aqui a gente tem os campos de gauge, sigma sobre 2, left. E aqui, a simetria, a gente deixou aqui em aberto a carga left, tá aqui, o campo de gauge do 1 e atuando aqui no setor left. Então isso aqui é a primeira derivada covariante. E a segunda derivada covariante é essa. E esse campo aqui é singlete de SO2, então ele não tem a parte de matriz de SO2, e a gente vem direto para cá, mais I, G', Y right, Y mi, elétron. Então a gente está só usando elétron e neutrino e os campos de gauge de SO2 e U. Não estamos usando bits, não estamos fazendo quebra espontânea de simetria. Eu quero mostrar para vocês, né, que é uma coisa que francamente, eu nunca assim, tinha ido muito nessa direção, mas a gente dando aula, às vezes, a gente é bom dar aula porque a gente tem tempo de olhar certas coisas que são, não faz diferença, né, em termos de paper, mas faz diferença em termos da gente compreender o que o modelo está dizendo para nós. E eu tenho a impressão que vale a pena, eu pelo menos estou interessado em ir a fundo nessa direção, porque eu acho que isso aqui vai mostrar para nós uma relação mais clara entre a massa e a carga elétrica. Mas a ideia aqui é a seguinte, né? Vamos olhar, então, dizer que nós temos uma partícula que define as coisas para a gente aí, que é o neutrino. Quer dizer, a gente está tentando construir um modelo que incorpore a física do neutrino e a física do elétron. Mas o neutrino é neutro. Carga eletromagnética zero. Então, do ponto de vista da eletrodinâmica quântica, ou da eletrodinâmica, né, espinorial em geral, da eletrodinâmica do elétron, o neutrino está fora da interação com o fóton, da interação direta. Então, vamos usar o neutrino, a gente já começou a fazer esse discurso lá, vamos usar o neutrino para a gente localizar melhor o que pode sair daí em termos de fóton. Vamos voltar a essa. Esse aqui eu não vou precisar mexer nesse termo, porque esse termo aqui é puramente cinético. Esses termos aqui estão fora da discussão, vamos mexer nele. Vamos pegar esse termo aqui, a gente já tinha feito isso aqui rapidinho, vamos botar assim, a gente tinha, isso aqui é neutrino left barrado, vou pegar esse termo aqui agora. Neutrino left barrado, elétron left barrado. Aí aqui a gente tem I, gama mi. Tá certo? Então vamos botar assim, I, gama mi, I, G. Então vamos botar aqui, vamos tirar uma luzinha aqui, vamos botar aqui menos G. Vamos botar aqui, menos G. Menos G. E aí aqui vai ficar, preciso botar G sobre 2, então já de matriz. Então vai ficar menos G sobre 2. E vamos fazer logo aquilo que a gente tinha feito, a gente já sabia como escrever essa matriz aqui de SO2, botava os campos de gauge, né, na matriz direta aqui BM3, menos BM3, e nós já tínhamos identificado lá no início do curso também, que esse campo que aparece aqui é o campo W+. Então a gente até tinha um fator raiz de 2, a gente colocou assim, raiz de 2, isso aqui é raiz de 2, W_mi, corresponde ao W+, e aqui é o raiz de 2, W_mi star, corresponde ao W-. Lembrando só para vocês, vocês lembram disso, provavelmente que o nosso W_mi tinha sido definido como sendo BM1 menos IBM2 sobre raiz de 2. Então, como naquela combinação de matrizes gama aparece isso aqui é a raiz de 2 W_mi, que é o que corresponde, na verdade, ao W+.
E o outro é o W menos. Então esse aqui é o W mais e esse aqui é o W menos, tá certo? E a gente já colocado. E aqui então a gente tem neutrino, neutrino, elétron. Então esse termo aqui está pronto aqui, né? Aí agora vamos para esse termo aqui. Menos G'. Aí vamos ter aqui de novo. Neutrino left barrado, elétron left. Produzir menos G'. Aqui eu botei menos G', YF. Então aqui eu estou deixando não declarada ainda a carga do elétron left. Então aqui a gente fica neutrino left barrado, elétron left barrado. Menos G', e aí YF. Então esse cara que passa por aqui, não tem problema. Então aqui neutrino left, elétron left, e aqui o Y. Esqueci de botar o mi aqui. E aí a parte final, que é essa aqui, ficar menos G', Y vai, aqui. Muito bem, vamos separar os acoplamentos aqui. Vamos esquecer o acoplamento com W mais e W menos, porque isso não interessa. W mais e W menos nunca vai ser o fóton. Então, vai ter esse termo aqui. Que vai. Então, vamos pegar esse termo aqui. Neutrino, ó, a corrente desse termo aqui vai ter duas contribuições. Quando eu fizer esse produto aqui, vai ficar esse termo vezes esse e o W mais multiplicando o elétron left. Mas isso multiplicando aqui o neutrino. Então, eu vou ter uma interação que eu não estou interessado. Para esse propósito, não me interessa ter essa interação que vai ter aqui, ó, neutrino left barrado. Aqui eu esqueci de botar a matriz de gama-mi, vocês me perdoem aqui. Tem a matriz de gama-mi, tá? Esqueci. Neutrino left barrado, gama-mi, elétron left, e aqui o W mais. Essa interação aqui, ó. Vou pegar esse termo aqui, que vai se acoplar com esse produto aqui, esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai ter a corrente carregada. Essa corrente aqui, a corrente que tem carga menos 1, e esse próximo que tem carga mais 1. Então tem uma interação em que o neutrino vira elétron, o elétron vira o neutrino, emitindo um W mais. Então isso não está interessando para nós. Nós estamos querendo só olhar as interações neutras, para poder ver se a gente identifica um fóton. O fóton só se acopla com uma corrente neutra, que é a corrente abeliana. Então eu não posso ter um fóton acoplado a uma corrente carregada. Então, para nós é interessante aqui só separar a corrente neutra. Então, desse setor aqui, essa corrente aqui é neutra. Quando o BM3 bater aqui, ele vai contrair com esse aqui. Então, nós vamos ter esse termo aqui, ó, menos G sobre 2. Aí vamos ter neutrino left barrado, gama-mi, neutrino left. E aqui o BM3. Esse termo aqui. Esse termo aqui. Vezes esse. Eu postei esse termo aqui vezes esse. Estou desprezando porque não quero olhar coisa carregada. Aí vamos pegar esse termo aqui vezes esse. Também é carregado. Quando eu pegar esse cara aqui, vai bater com isso, vai estar carregado. Agora essa corrente aqui é uma corrente neutra. Elétron left barrada, elétron left com esse cara aqui. Então vamos ter uma outra corrente aqui que vai ser menos G sobre 2, elétron left barrado, gama-mi. E aí aqui, esse menos aqui se junta com esse menos aqui, vai dar mais. A gente vai ter aqui mais G sobre 2, elétron left barrado, gama-mi, elétron left, BM3. Isso aqui para separar aqui. Vai dar confusão. Então tá, então só para a gente ver se não perdeu nada. Esse primeiro termo aqui fica, esse termo aqui, esse termo aqui bate com esse, mas vai dar uma corrente carregada. Depois esse termo aqui vai bater com esse, vai dar uma corrente carregada, e esse termo aqui vai dar uma corrente neutra. Então mais G sobre 2, elétron left barrado, gama-mi, elétron left BM3. Agora vamos ver daqui.
Daqui eu vou ter essa corrente, aqui tudo é neutro, essa corrente é neutra e essa corrente é neutra. Então, eu vou tirar todos os tempos. Vamos ter aqui menos G', hipercarga left, neutrino left barrado, dando a minha neutrino left, subir. E aqui também, menos G', y left. Mesma coisa. Menos G', y left, elétron left barrado, menos y. E agora o último terminho aqui, que é esse aqui. Então, nós identificamos, né, a partir do lagrangiano fermiônico, as interações com correntes neutras, porque eu estou querendo procurar o fóton. O fóton ele tem que se acoplar a uma corrente eletromagnética neutra. Eu quero fazer uma formulação unificada, eu espero que o fóton esteja aí dentro. Então, vamos lá, vamos juntar tudo que tem neutrino. Então, aqui, essa corrente aqui é puro neutrino, e essa corrente é puro neutrino. Essas correntes aqui são as correntes do elétron. Então, a gente pode juntar esses dois termos aqui, isso menos neutrino left barrado. Então, a corrente neutra dos neutrinos. E aí, menos, vai ficar G sobre 2, M3, mais G', Y, Y. Então, essa aqui é a interação do neutrino. É menos e menos, né? Os dois se matar. Agora eu vou pegar as duas correntes, a parte eletrônica. Agora eu vou ter o elétron, tem dois tipos de corrente aqui. Então, vamos ter mais. Aí aqui vamos ter mais elétron left barrado. Vamos ali. Elétron left. Vamos marcar G sobre 2 M3. Menos G', e depois, finalmente, a outra corrente está solta ali. Menos G', Y right, elétron right barrado, elétron right, Y. Isso mesmo? Está legal. Muito bem. Então, o neutrino, essa corrente aqui é uma corrente neutra de neutrino. Ele vai se acoplar a esse campo aqui. Então, esse campo aqui não vai poder ser o fóton. Ele é neutro, mas nunca deve poder ser o fóton, porque nós não temos um vértice que afeta minimamente o neutrino com o fóton, porque o neutrino tem carga eletromagnética zero. Então, isso aqui já me diz o seguinte: deve haver um outro. Então, eu tenho uma base de campos. Eu estou trabalhando aqui até agora com campos BM3 e YM. Mas eu estou vendo que esses dois campos se misturam para formar um novo bóson de Gauge que interage com essa corrente neutra. Então, eu vou fazer a seguinte transformação de campo. Eu vou passar dessa base para essa base aqui. Vou chamar esse campo aqui de ZMI, um campo neutro. Eu não sei. E aqui, vamos observar. Então, eu estou passando de uma base, quer dizer, uma base real, de duas dimensões, para uma base real bidimensional. Então, a gente sabe que quando a gente faz uma transformação num sistema, num espaço bidimensional real, que é uma rotação, que é uma transformação linear, isso tem que ser uma transformação de SO2. E uma transformação de SO2, ela tem essa estrutura para nós: cosseno de um ângulo θ, seno de um ângulo θ, menos seno, cosseno. Então,
aquele campo lá, BM3YB, ele está fazendo, quer dizer, eu estou passando dessa base para essa base. Então eu espero que a matriz que faça a transformação seja uma matriz de senos e cossenos, seja uma matriz SO2, é a única possibilidade do ponto de vista da álgebra linear. Então, como isso aqui são números, né, que eu não sei direito quem são, eu vou normalizar isso aqui. Vamos pegar essa combinação, eu posso normalizar. O que significa normalizar? Dividir isso aqui por raiz quadrada de G2 sobre 4 mais G' ao quadrado, y vector ao quadrado, e vou multiplicar pela mesma coisa. Vou multiplicar esse vértice todo aqui por ela. Eu vou multiplicar e dividir por isso, ou seja, eu não fiz nada. Estou multiplicando e dividindo por essa grandeza, para quê? Para justamente poder formar aqui, agora isso aqui é menor do que 1, e isso aqui é menor do que 1, quando está isso sobre isso. Então isso aqui eu posso identificar como sendo um cosseno, e isso aqui como sendo um seno. Então eu vou fazer o seguinte, isso aí é mera transformação algébrica que eu estou mudando de base. Então deixa eu apagar isso aqui, botar assim, e vamos dizer o seguinte, eu vou chamar G sobre 2, sobre essa raiz toda, que eu não vou nem declarar qual é a raiz aqui é G2 sobre 4, vai G ao quadrado, isso ao quadrado, eu vou chamar isso aqui de um cosseno de um ângulo reto. E vou pegar o outro aqui, que é G' YL, e normalizar por essa mesma raiz, eu vou chamar isso aqui de um seno de θ. É um ângulo fixo. Quem é seno de θ e cosseno de θ? São ângulos determinados em função das constantes de acoplamento, G e G' e da carga YL. Então, eu vou dizer que é isso aqui. Então, esse carinha que está aqui, eu vou escrever como sendo cosseno de θ, M3, mais seno de θ, Y1. Então, isso está me dizendo, então vamos chamar isso aqui de um. Então a gente está fazendo essa seguinte transformação. Estou pegando essa matriz, cosseno de θ, já estou acabando, hein? Seno de θ, menos. Aí eu tenho que pegar uma matriz de SO2, né? Seno de θ, SO2, desculpa. Então, cosseno de θ, seno de θ menos cosseno de θ. É uma matriz de SO2, atuando em BM3, Y1. Isso aqui vai definir para mim uma nova base de campos. Então, cosseno de θ, BM3, mais seno de θ, Y1, eu vou chamar isso aqui de um campo neutro ZMI. E aí, a outra combinação, necessariamente é ortogonal. Menos seno de θ, BM3, mas eu vou chamar isso aqui de um amigo. Então, essa combinação é a combinação ortogonal a essa. Ou seja, essa combinação aqui, ela nunca vai interagir diretamente com o neutrino. Então, é isso que eu vou querer identificar como sendo fóton. O neutrino, ele me indica quem não pode ser o fóton. Então, isso aqui, para mim, tem que ser um campo neutro, claro, que não pode ser o fóton, porque o fóton não tem interação mínima, direta, com uma partícula de carga zero. Então, eu vou identificar isso aqui como sendo meu ZMI. E aí, claro, meu fóton, automaticamente, é essa combinação aqui. Quer dizer, o ZMI é o cosseno do BM3, esse aqui é menos seno do BM3 mais cosseno. Eu posso inverter essa transformação também. Posso escrever assim, isso aqui é uma matriz simétrica, é uma matriz SO2, e o inverso de uma matriz SO2, né, é a matriz transposta, ela é ortogonal. Então vai ter aqui cosseno de θ menos seno de θ. Seno de θ, cosseno de θ. Tá certo, né? Cosseno quadrado, seno quadrado, e aqui, seria fazer isso. Então, deixa eu apagar esse lado aqui. Esse lado aqui já foi trabalhado. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Esse cálculo de álgebra no plano, né? Uma álgebra SO2. Eu estou tentando passar para uma nova, estou passando para uma nova base de campos, tendo em vista que eu já tenho um resultado físico. Eu já identifiquei quem não é o fóton e quem é o fóton. Quer dizer, quem é um bóson de gate neutro, que vai interagir diretamente, minimamente com o neutrino, mas eu ainda não sei como é que é a interação. Vamos ter que estudar agora a interação do fóton com o elétron. Isso aqui não é fóton. Então, eu vou escrever esse termo aqui, o primeiro termo está sendo assim. Ó. Vou botar aqui essa raiz menos, raiz quadrada de G2, não vou declarar aqui, essa raiz quadrada. Aí aqui nós vamos ter neutrino leve barrado, gama mi,
neutrino leve interagindo com o Zi. Agora, eu já sei escrever o BM3 e o YMI em função do Zi e do fóton. Então, para mim, o interessante agora é já trazer para cá esses campos que estão aqui escritos em termos de Zi e do fóton. Aí eu já vou trazer o fóton para a interação com o elétron. Como é que eu posso fazer isso? Pegando essa combinação aqui, escrever. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar isso aqui, vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir isso aqui por aquela raiz e vou multiplicar pela mesma raiz. E aqui é a mesma coisa. Eu vou dividir pela raiz e vou multiplicar pela raiz. Então, aqui não vai precisar deixar aqui, tá? Aqui estava no sinal menos, né? Então vamos lá. Então o que eu fiz aqui? Então vamos começar a escrever esse termo agora. Então esse termo aqui vai ter o seguinte, vai ficar G sobre 2, né? Sobre essa raiz aqui. Então isso aqui é G sobre 2, sobre isso aqui é o cosseno. Tá? Isso aqui é o cosseno. BM3, né? Então isso aqui está me dando, senão eu vou deixar isso. Vou pegar aquele termo lá e escrever assim, ó, mais aquela raiz que está aqui. Vou pegar isso aqui. E aí eu vou pegar elétron leve parado. Elétron. Vamos abrir isso aqui agora. Então esse termo aqui, ó, é G sobre 2 sobre essa raiz, é o cosseno de θ da. É o cosseno de θ. Então eu vou ter aqui cosseno de θ. E multiplica o que para mim? BM3. Mas quem é BM3? É cosseno de θ Zi menos seno de θ a mi. Estou escrevendo aqui então o meu BM3. E aí agora, menos, isso aqui é seno de G', né? Sobre isso aqui é o seno de θ. Menos seno de θ. Agora, seno de θ multiplicando YMI, que é seno de θ Zi mais cosseno de θ. Fecha aqui, vamos lá. O último termo, que é menos G', Y right. Aqui eu tenho esse YMI, né? Então, meu YMI é seno de θ. Então, aqui é elétron vai amarrado, mi, elétron vai. E aqui nós vamos ter YMI, que é seno de θ Zi mais cosseno de θ. Muito bem. Então aquela interação lá está pronta. O neutrino interage com o Z0, vamos dizer assim. Vamos agora explicitar as nossas interações, né, com o elétron. Eu tenho elétron left aqui, então aqui está me dando, vamos botar isso aqui, deixa eu botar isso aqui, vou simplificar. Cosseno ao quadrado de θ Zi. Então, para a gente simplificar, isso está dentro desse parênteses aqui. Ó. Cosseno ao quadrado de θ Zi menos seno de θ, cosseno de θ a mi. Depois aqui, menos seno ao quadrado Zi. Então, eu estou produzindo na frente do Zi um cosseno ao quadrado menos um seno ao quadrado, que é o cosseno de 2θ. Então, isso aqui dá para nós cosseno de 2θ Zi. Aqui vai ficar menos seno de θ cosseno de θ, menos seno de θ cosseno de θ. Menos 2 seno θ cosseno de θ, que é o seno de 2θ. Seno de 2θ. Então, vamos colocar isso aqui, já simplificou um pouco isso aqui. Então, cosseno de 2θ, Zi, menos seno de 2θ. Então, eu estou entendendo que o meu elétron interage com o Z e com o A. Tá? O elétron leve. E aqui, nesse carinha aqui, a gente está tendo seno de θ Zi, cosseno de θ. Muito bem. Então, vamos agora isolar a interação do elétron com o fóton. Quer dizer, tem esse termo aqui, que está dando a interação do elétron com o Z, e tem esse termo aqui que está dando a interação do elétron right com o Z. Não estou interessado nesse lado, estou interessado em identificar a interação do elétron com o fóton.
Então, vamos pegar esse termo aqui, vai ficar essa raiz aqui, fator normalizador, elétron left barrado, gama mi, elétron left. E isso aqui tem um menos seno de 2 θ. Vou botar isso aqui, menos essa raiz, seno de 2 θ. Aí vamos ter elétron left barrado, gama mi, elétron left, a mi. E depois o outro termo que tem a interação do elétron com o fóton. Vai ficar menos G', y right. E aí vamos ter cosseno de θ. Elétron right barrado, gama mi, elétron right, a mi. Então, isso é a interação do elétron com o fóton. Tá aqui, ó. Elétron left barrado, elétron right barrado. Como é a interação mínima do elétron com o fóton? Eletrodinâmica, normal. É no campo do elétron, quer dizer, elétron barrado, equação de Dirac. Elétron barrado, gama mi, elétron a mi. Aqui vocês me perdoam, eu acho que ninguém vai confundir isso, mas eu fiz uma besteira aqui de notação. Quer dizer, a gente tem a interação, o que é a interação eletromagnética lá? Na equação de Dirac, a gente tem psi barrado, gama mi, então, psi barrado, né, e gama mi, e d mi, mais i, é, a mi, psi. Então, quando a gente pega a interação, vai ficar menos a interação, a carga elétrica, constante de acoplamento, né, eletromagnética, psi barrado, gama mi, psi, a mi. Isso aqui é o vértice eletromagnético. Que a gente pode escrever assim, ó, menos é, psi left barrado, gama mi, psi left, a gente já sabe as propriedades da quiralidade, mais psi right barrado, gama mi, psi right, a mi. Então, o que a gente observa é que o protótipo da interação eletromagnética mínima é a parte left e a parte right interagindo igualmente. Não tem nenhum desbalanço, porque a simetria não quebra a paridade, ela preserva a paridade. Então, a parte left e a parte right interagem da mesma forma como o fóton, mantendo isso aqui. Então, eu teria que pensar, para isso aqui poder representar, se eu quero que esse AMI represente a interação eletromagnética com o fóton, com o elétron, o que eu tenho que fazer é o seguinte, é pegar isso tudo que está aqui, aí G2 seno de 2 θ, e isso tudo que está aqui, G' YR cosseno de θ, e dizer que ambos são iguais a E. Eu vou ter que identificar, para poder ter, claro, agora, só que tem E demais aqui, né? Na verdade, né, esse E aqui é a carga elétrica, esse E aqui está representando o campo do elétron, porque eu fui infeliz, deveria ter botado um psi índice E. Mas eu acho que ninguém vai confundir isso aí. Deixa eu apagar isso aqui. Então se eu quero que realmente o meu AMIS, o meu neutrino, já me identificou quem não é um fóton. Aí, nesse momento, eu já pude perceber que tem uma combinação ortogonal ao ZMI que vai ter que ser o fóton, que é aquela combinação que nunca vai fazer overlap com o neutrino. Então, isso aqui me dá a interação só do AMI. Claro, agora não estou analisando, é essa interação ZMI com o elétron. É outra coisa. Então, estamos olhando só a interação elétrica, o que pode ser ou o que deve ser a interação eletromagnética. Então, nós temos que essa raiz aqui, vezes o seno de 2 θ, na verdade, tem que ser igual a G' Y right, cosseno, acho que é cosseno de θ, né? Então, cosseno de θ, cosseno de θ, é isso. E isso aqui, por sua vez, tem que ser igual a carga eletromagnética. Porque eu quero que isso aqui represente a interação das coisas, que vai ser E vezes I. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Isso aqui ficaria menos E vezes elétron left barrado, gama mi, elétron left a mi. E aqui, menos E, e aí isso tudo aqui vai ser E, aí aqui vai estar psi right barrado, gama mi, psi right a mi.
Então, fazendo essa identificação, para que isso aqui seja a corrente eletromagnética, seja a interação eletromagnética, é preciso que esses coeficientes aqui sejam iguais e sejam iguais àquilo que eu vou interpretar como a carga elétrica. O que a gente está vendo aí é que a própria carga elétrica, ela já vai ser função das constantes de acoplamento originais, G e G'. Claro que seno de θ e cosseno de θ são função de G e de G', está aqui. Então, eu estou escrevendo aquilo que deveria ser a carga eletromagnética em função das constantes de acoplamento da simetria SU2, 1. Então, eu vou ter que apagar isso aqui. Então, vamos apagar isso aqui. Então, a gente está querendo fazer essa identificação. Porque se eu faço isso, então eu posso garantir que isso aqui é igual a menos, menos E, e aí aqui nós teremos elétron left barrado, gama mi, elétron left, mais elétron right barrado, gama mi, elétron right, a mi. Que é exatamente a interação eletromagnética. Então, eu identifiquei, eu estou construindo um modelo. Então, eu estou acertando as coisas para poder ver se eu tenho condição de ler um eletromagnetismo elétrico. Então, saiu lá. Então, vamos agora ver o que essa relação está nos dizendo. Isso aqui está nos dizendo que essa raiz aqui, isso aqui é 2 seno de θ. Quem é seno de θ? É G'. Estou botando agora de novo, seno de 2θ. É seno de θ. Seno de 2θ é 2 seno de θ, cosseno de θ. Sobre essa raiz. Vezes cosseno de θ. Seno de 2θ. 2 seno de θ, cosseno de θ. Aí vai ter um G sobre 2, essa raiz aqui. G sobre 2 e essa raiz aqui. 2 seno θ, cosseno de θ, igual a G'. Eu peguei esse aqui, G', Y, né? E aqui nós temos G', Y, right. Quem é o cosseno de θ? Acho que é G sobre 2, né? Está aqui. É G sobre 2. Na verdade é esse seno. Então vai cancelar, esses cossenos vão se cancelar. Então está aqui. Então ficamos com isso aqui. Essa raiz aqui normalizadora, 2 vezes seno de θ, cosseno de θ, igual a G', YR, cosseno de θ. Isso tudo aqui igual a carga elétrica. Então, vamos lá. Essa raiz aqui, cancela essa raiz aqui. Essa aqui, cancela essa aqui. O 2, cancela o 2. O G', cancela o G'. Então, no final do dia, o que a gente obtém é que a carga Y right, ela tem que ser 2 vezes a carga Y left. Então, isso é uma consequência. As hipercargas, para eu reproduzir a carga elétrica, as hipercargas têm que ser uma o dobro da outra, estão relacionadas. A hipercarga do elétron left não pode ser qualquer em relação à carga da hipercarga do elétron right. E isso aqui, então isso aqui é igual a isso. Claro que não é igual a E, porque agora sei que é dado dessa forma que está aqui, né? Então, eu já entendi uma coisa, deixa eu apagar isso aqui. Nós entendemos, eu vou guardar isso que eu vou acabar agora, vocês estão copiando aí, se agora também puder guardar, na próxima aula a gente parte daqui. Então, nós entendemos o seguinte, que a carga, a hipercarga do elétron right tem que ser 2 vezes a hipercarga do elétron left. Isso aqui já guarda uma relação importante para nós. E nós já entendemos, né, que nós podemos selecionar o que é fóton e o que não é fóton através dessa transformação ortogonal em 2 dimensões. Deixa eu só finalizar com a última coisa aqui. Então, quando nós olhamos, né, para o elétron, nós sabemos que ele tem uma carga eletromagnética, quer dizer, a carga eletromagnética, né, do elétron, nós estamos chamando aqui de de menos, tem esse sinal menos aqui, né, então chamamos isso aqui de menos E, quer dizer, na verdade a carga do elétron é E, né, o sinal aparece, né, que a gente fez isso aqui, DI mais I
é a Mi. Aí esse menos aqui apareceu por causa do I, gama Mi de Mi. Então foi o I que veio da equação de Dirac que se juntou. Então vamos dizer, a nossa carga do elétron, claro, a gente está chamando ela, a gente chama ela de E. Ela tem sinal, a gente está chamando, vamos botar, vamos dizer que o parâmetro E seja a carga do pósito. Vamos dizer que a carga do elétron então é menos E. Tá certo? A carga da partícula aqui. Bom, nós já vimos que o elétron ele tem número quântico de SO2. O isospin fraco dele, do elétron, é a parte de baixo. Então ele é menos meio. E a hipercarga dele, YL, eu estou deixando em aberto. Vamos ver ainda, vamos fixar. Mas vamos observar o seguinte. Nós estamos combinando a nossa combinação de gate é a parte de SO2, quer dizer, o gerador de SO2, quer dizer, Bm3 mais Ymi. Está aqui, né? Essa combinação que eu estou combinando. Para formar o fóton, eu estou combinando o Bm3 com o Ymi. Claro que com esses coeficientes aqui. Em termos de geradores, isso significa que eu estou, na verdade, pegando essa hipercarga aqui, o spin isotop, quer dizer, o gerador correspondente a esse campo. Quem na derivada, quem soma campo de gauge, na verdade está somando o gerador na álgebra de Lie. E aqui eu vou estar somando esse gerador aqui. E a carga elétrica, eu quero que isso aqui, quer dizer, essa combinação que eu estou fazendo entre o Bm3 e o Ymi, eu quero que essa combinação forme o fóton. Então isso aqui tem que estar ligado com a carga elétrica. Esse gerador aqui, ele tem que estar ligado por quê? Porque essa combinação, com seno e cosseno aqui não importa, mas a combinação de um campo de gauge, uma combinação linear desse campo de gauge com esse campo de gauge, ela está me dizendo que eu estou na álgebra de Lie, isso é equivalente a eu somar geradores. E aqui eu tenho, claro, como isso aqui vai formar o fóton, esse gerador aqui tem que ser a carga eletromagnética. Então, se a carga eletromagnética do elétron aqui é menos 1, em unidades de E, obviamente, né? E a hipercarga é menos meio, eu aqui posso escolher esse cara aqui igual a menos meio. Aí menos meio com menos meio faz menos 1. Então, essas hipercargas aqui, esse setor aqui é livre. Então, simplesmente para normalizar, eu vou dar essa carga aqui ficar inteira, eu vou botar aqui, eu vou dividir por 2, não tem problema nenhum. Então eu vou definir, deixa eu mostrar isso aqui. Então a gente está vendo o seguinte, que esse desenvolvimento está nos mostrando que a carga eletromagnética, estou retomando aqui, ela deve ser uma combinação linear do isospin fraco mais a hipercarga fraca. Conhecendo essa carga aqui que nós conhecemos, que é menos 1 vezes Z, conhecendo essa carga aqui do elétron, que é menos meio, porque ele está na componente de baixo, então eu posso fixar esse Y aqui. Esse Y aqui tem que ser menos meio, sem nenhum problema. Então eu posso fixar. Se esse Y aqui é menos meio, claro que a carga Y right do elétron right vai ser menos 1. Mas aí, como essa carga aqui, eu estou fixando ela menos meio, eu vou simplesmente, por uma questão de normalização, não é nenhum problema, eu posso, para poder trabalhar com essa carga inteira, eu boto aqui Y sobre 2. Então, isso está me sugerindo, esse tratamento aqui, está me sugerindo que eu faça, que é razoável, eu fazer essa identificação. Eu identifico que o fóton vai ter interação eletromagnética. Pela interação eletromagnética dele, eu entendo que os geradores de SO2 e de U1 podem se combinar dessa forma para nós chegarmos àquilo que vai dar a carga elétrica do elétron. Aqui eu ganho menos 1 em unidade de E. Aqui eu ganho, que a gente pensa que E é a constante de acoplamento e que a carga é menos 1. Posso pensar assim. Quando o nosso acoplamento mínimo eletromagnético a isso aqui é menos E vezes psi barrado, gama mi, psi mi, a gente está imaginando, isso aqui faz o papel da corrente da constante de acoplamento eletromagnética e isso aqui faz o papel da carga, que é o tipo da interação. Que é psi barrado, gama mi, psi mi. Então essa carga aqui é menos 1. Então está aqui, menos 1, menos meio, e aí esse cara aqui ficando menos 1, fica menos meio. Então nós vamos fixar. Isso me permite, então com isso eu vou fixar
a hipercarga do elétron leve igual a menos 1. Como eu falei para vocês, poderia ser trabalhado sem o menos, sem o 2, e daria menos meio. Por que eu estou adotando esse meio? Porque já existia na literatura, desde a década de 50, a chamada relação de Gell-Mann e Shijima. A relação de Gell-Mann e Shijima é uma relação que no estudo do SO3 de sabor, não do SO3 de cor da TCD, relacionava a carga do elétron com o isospin forte e a hipercarga forte desse modo. Aqui a coisa apareceu da mesma forma. Então, só por uma questão de manter fidelidade à expressão de Gell-Mann e Shijima para a carga eletromagnética, a gente na interação fraca colocou esse meio aqui, mas não precisava, poderia colocar sem o 2, e aí a carga aqui teria que ser menos meio. Então, essa relação aqui é a chamada relação de Gell-Mann e Shijima, que Gell-Mann com N só, né? Gell-Mann e Shijima. Essa relação de Gell-Mann e Shijima, ela é derivada aqui também, porque ela vai me dizer que o fóton ele é uma combinação do BN3 com o Y. Nós adotamos isso aqui. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Nós não precisamos, porque geralmente, se vocês olharem as discussões, a gente começa, uma das primeiras coisas da formulação da teoria eletrofráca é você postular a relação de Gell-Mann e Shijima. Você postula ela e já sai com a carga do elétron leve sendo menos 1 e a carga do elétron right sendo menos 2. Nós aqui estamos mostrando uma outra coisa. Nós estamos mostrando que a coisa é muito mais fundamental. Eu não precisaria impor a relação de Gell-Mann e Shijima. Se eu me basear no neutrino, o próprio neutrino, se eu for me guiando pelo neutrino, que é justamente a partícula cega, né? É a partícula escura, ela não interage eletromagneticamente, me guiando pelo neutrino, eu chego ao fóton. E vocês vão ver que exatamente essas relações aqui, com esses cossenos e esses senos, é o que vocês obtêm do ângulo de Weinberg na obtenção do fóton do Z0 pela matriz de massa. Então, se a gente quebra a simetria espontaneamente, diagonaliza a matriz de massa, a gente chega a uma relação entre fóton e Z0 com BN3 e YI. Essa mesmíssima relação, ela pode ser derivada sem quebra espontânea de simetria, sem Higgs, sem nada, basta olhar para o neutrino. E a própria relação de Gell-Mann e Shijima, ela vem então a partir dessa discussão. Agora, claro, quem quiser pode substituir, estudar a interação do elétron com o ZeMi. É só pegar essa corrente aqui, substituir só pegar essa corrente aqui e essa corrente aqui, ver que o cosseno de 2θ, obviamente, é diferente. Aqui eu tenho y right, né? E aqui eu tenho y left aqui dentro. Então, o ZeMi, ele interage diferentemente com o elétron left e com o elétron right. O acoplamento desse setor com o ZeMi é diferente do acoplamento desse setor com o próprio ZeMi. Então, o ZeMi, ele distingue entre o que é elétron left e o que é elétron right. Ele quebra a paridade nesse sentido. O fóton não. O fóton interage com o elétron left e com o elétron right da mesma forma. Está aqui. Left, left, ami, right, right, ami com menos E. Então, a quebra da paridade na simetria, na teoria eletrofráca, ela também já pode ser vista aqui. O ZeMi, ele distingue entre o que é elétron left e o que é elétron right. E a mesma coisa, o neutrino left, ele nunca interage com o fóton, ele só interage com o ZeMi. Isso também já marca uma quebra da paridade. Então, não tem essa interação aqui como a Mi. Mas o mais forte ainda é o ZeMi, porque o ZeMi ele consegue distinguir. Você vai ter uma constante de acoplamento do ZeMi com o elétron left diferente da constante de acoplamento do ZeMi com o elétron right. Então, por que essas coisas são diferentes? Porque a gente já fixou essas relações aqui. Então, vocês podem mostrar que não tem como esse coeficiente aqui, raiz disso vezes cosseno de 2θ, ser igual a esse menos G' YR seno de θ. Então, o ZeMi, ele distingue elétron left do elétron right. Isso aí é a prova cabal, né, da quebra da simetria, justamente na interação fraca, que é a interação mediada pelo ZeMi. O eletromagnetismo mediado pelo fóton, e ele respeita, ele balança direitinho elétron left e elétron right, interage com o fóton com a mesma constante de acoplamento. Tá certo? Eu queria chamar a atenção disso para vocês, porque isso é simples, mas não é óbvio, e não é feito.
dessa maneira. Eu lembro, nem lá com o Salan a gente fez dessa maneira. Não é nenhuma descoberta interessante, eu só estou querendo chamar a atenção de que, às vezes, a gente olhando a teoria sob outros pontos de vista, isso pode estar nos dando algum tipo de insight. Qual é o insight que a gente tira daqui? Quer dizer, o fato de você estar obtendo a relação de Gelman e Shijima de uma forma natural, sem precisar decretar ela como uma premissa do modelo, eu acho que isso quer dizer alguma coisa, primeiro ponto. Segundo ponto é que o próprio neutrino, ele já separa a teoria antes da quebra espontânea da simetria. Ele define o que é fóton e o que é Z0 antes do que é a quebra espontânea da simetria. Geralmente a gente só vê isso depois da quebra. Então, esse fato deve ter algum significado, né? O fato de que você tem uma partícula de massa zero, que é o neutrino, e ela separa o fóton do Z0. Quer dizer, até que ponto isso aí está ligado também à quebra espontânea da simetria. Sem introduzir o Higgs, eu consigo distinguir o fóton do Z0, mas eu não estou dizendo que o Z0 tem massa. Eu não consigo ver massa para o Z0. Isso, obviamente, não. Eu preciso do Higgs para gerar a massa do Z0. Mas eu só estou querendo chamar a atenção que a gente já consegue chegar na quebra espontânea da simetria, sabendo quem é o fóton e quem é o Z0. O Higgs ele vai apenas dar massa para o Z0, mas ele vai deixar o fóton sem massa. Então, ao passo que se a gente primeiro não analisa isso e vai direto para a quebra espontânea da simetria, a gente imagina que o Higgs também, ele é que define o fóton do Z0. Mas isso não é verdade, porque o fóton e o Z0 já são distinguidos antes. O Higgs só vai dar a massa para o Z0. Então, eu queria só chamar a atenção de vocês sobre isso, porque eu mesmo particularmente, estou indo mais a fundo nisso, para ver se a gente consegue, de uma certa forma agora, estabelecer uma relação entre massa e carga elétrica. Porque a esse ponto aqui, eu não tenho, até aqui eu não tinha carga elétrica. Eu só tinha hipercarga fraca e hiperspin fraco. Agora, quando eu entendi que eu posso chegar na interação eletromagnética, eu chego na noção de carga elétrica. Mas aí eu estou obtendo uma carga elétrica, já estou obtendo a informação de uma carga elétrica para o fóton, para o neutrino leve. Né? O neutrino leve tem que ter a mesma hipercarga fraca que o elétron leve, porque eles estão no mesmo nucleus. A gente já tinha explicado isso antes. E aí, o neutrino tem meio, e esse aqui é menos 1. Então, meio com menos meio dá 0. Então, a carga eletromagnética do neutrino bate certinho como deveria ser, já 0. Então, essa expressão que eu arranjei para o elétron, ela já se aplica imediatamente ao neutrino. E se aplica imediatamente ao electron light, porque no caso do electron light, isso aqui é 0, porque ele é singlet. E aí, se isso aqui é menos 2 por 2 dá menos 1, que dá justamente a carga eletromagnética do electron right. Quer dizer, o electron right e o electron left tem que ter a mesma carga eletromagnética, menos 1. Então, o menos 1 do left é menos 1, menos meio com menos meio. E o menos 1 da carga right é 0, o menos 2 sobre 1 dá 2, dá menos 1. Então, essa expressão ela já foi resolvida lá no início pelo neutrino. E aí a pergunta é, eu agora então consigo ter uma informação da carga elétrica mesmo na teoria massless? E geralmente o que a gente fala é o seguinte, todo mundo começa sem massa, eu não sei o que é carga elétrica. Aí eu quebro a simetria espontaneamente. Quando eu quebro espontaneamente a simetria, o elétron ganha massa. E aí a gente já viu, a massa dele é a constante de acoplamento de Yukawa vezes o valor esperado no vácuo do Higgs. Isso é a massa do elétron. Mas aí quando o elétron ganha massa, eu automaticamente já distingo o fóton do Z0. E aí eu já sei o que é fóton, o que é Z0, e já sei então que aquela combinação linear que sai do fóton do Z0 são exatamente essas, e eu automaticamente vejo que o elétron ganha uma carga. Então a carga do elétron, ela aparece também, essa carga, a carga eletromagnética é revelada depois da quebra espontânea da simetria. Então a gente fala, beleza, ele ganhou carga e ganhou massa simultaneamente. Mas aqui não. Aqui eu estou vendo que ele pode, eu já sei a carga eletromagnética dele, mesmo que a massa dele seja 0. Então nós estamos chegando numa situação em que a gente tem carga, mas não tem massa. Que é uma situação muito ímpar, né? Em geral, não conhecemos nenhuma partícula na natureza de massa 0 carregada. O que é uma eletrodinâmica, o que é uma física de uma partícula de massa 0 com carga eletromagnética? O que é a eletrodinâmica nesse caso?
Então, isso abre uma discussão interessante que já existe na literatura. Tem um colega lá do Itália, um colega que fez doutorado na Maciça com a gente, ele tem feito trabalhos interessantes sobre quais são os conflitos, né? Quais são as inconsistências e quais são as extensões que nós temos que fazer no eletromagnetismo para poder descrever um elétron de massa zero e carregado. Então, não é uma questão trivial. O Kurt tem feito uns trabalhos interessantes agora sobre isso, mas, assim, eu estou querendo ver que na teoria eletrofraca, essa já é a situação. Então, realmente faz sentido a gente pensar, quer dizer, antes da quebra da simetria, eu já posso pensar que o meu elétron tem a carga eletromagnética antes mesmo dele ganhar massa. Então, isso é uma questão que eu estou pensando, estou tentando entender melhor, porque isso abre uma discussão realmente que não é tão trivial quanto parece. Que ganha carga, ganha massa e ganha carga ao mesmo tempo. Depois da quebra de Higgs, fica tudo claro, ele ganha massa e ganha carga. Mas o que a gente está vendo é que eu já posso ter a informação do elétron carregado sem a massa. Então, antes da quebra da simetria, ele tem carga, mas não tem massa. Ele não precisa quebrar a simetria para ganhar. Então, eu queria chamar a atenção de vocês sobre isso e também sobre o fato de que a relação de Gelman e Nishijima, que parece ser uma relação imposta à mão ad hoc, né? Ela, na verdade, ela está implícita nessa discussão que o neutrino abre. Pelo neutrino, indiretamente, a gente chega no fóton. E aí, quando a gente chega no fóton, essa relação aparece naturalmente. Então, ela é menos arbitrária do que parece, tá bom? Queria chamar a atenção de vocês para isso. Na próxima aula, então, a gente já incorpora o setor de quartos. Eu quero ver se eu faço o setor de quartos.